Olá, tudo bem com você? Você sabia que monômio é um número ou uma expressão algébrica que contém apenas multiplicação entre números e letras? Essas letras devem ser expressas na forma de potência com expoente natural. Meu nome é Jezreel Sostnes e hoje nós vamos falar sobre monômio. Em geral, podemos identificar duas partes no monômio, que é o coeficiente e a parte literal. O coeficiente corresponde à parte numérica, ou seja, o número do monômio. E a parte literal corresponde às variáveis, que são as letras, incluindo seus expoentes. Está aqui um exemplo, onde 5y ao quadrado, onde 5 é o coeficiente e y ao quadrado é a parte literal. Então, uma observação que temos que fazer é que todo número não nulo é um monômio sem parte literal. O número zero chama-se monômio nulo, ou seja, todo número real não nulo, diferente de zero, é um monômio sem parte literal. E o zero é o monômio nulo. Costuma-se omitir os coeficientes 1 e menos 1 dos monômios, como esse exemplo aqui, que é 1x. Eles vão lá e ocultam 1, fica só x. E esse outro exemplo, menos 1, a ao quadrado, b. Eles ocultam menos 1 e deixam só menos a ao quadrado, b. Então, costuma-se omitir também o sinal de multiplicação nos monômios, porque é uma multiplicação. Então, o monômio ele seria escrito assim: 2x, 2 vezes x vezes y ao quadrado. Então, eles ocultam o sinal de multiplicação, mas ela está ali, que é 2xy ao quadrado. Agora vamos falar um pouco sobre monômios semelhantes. Observe os monômios: 4xy ao quadrado, z. Esse outro aqui, que é menos xy ao quadrado z, e esse outro, que é xy ao quadrado z sobre 3, e por último esse outro, 15xy ao quadrado z. Eles têm em comum a parte literal, x, y ao quadrado, z. Nesse caso, dizemos que eles são monômios semelhantes. Monômios semelhantes são quando eles têm a mesma parte literal. Então, uma observação é que observa aqui, 0,2ab ao quadrado e 0,2a ao quadrado b não são monômios semelhantes, pois eles não têm a mesma parte literal, mas eles têm o mesmo coeficiente, 0,2. Mas nem sempre, quando ele tem o mesmo coeficiente, quer dizer que ele é semelhante. Ele só é semelhante quando tem a mesma parte literal. Agora vamos fazer aqui uma atividade, responder algumas questões da atividade que está aqui na descrição, e você pode acessar para ajudar a fixar o conteúdo que está sendo estudado na aula de hoje. Então vamos começar com essa questão. Escreva no caderno o coeficiente e a parte literal dos monômios. Menos 3, no caso aqui tem as opções, né? Que é A, B, C, D, E, F, G e H. Eu aqui no vídeo só vou responder as três questões, as três alternativas, A, B e C. Então, o resto fica aí para vocês responder logo após o vídeo. Então, vamos lá. A alternativa A, ou a letra A, ele está o seguinte: menos 3a ao quadrado, b. Então, a gente tem que identificar o coeficiente e a parte literal. O coeficiente é a parte numérica do monômio. Então, menos 3 é o coeficiente. E a parte literal é a parte... as letras. Seria as letras do monômio. Então, a ao quadrado, b, é a parte literal. Na alternativa B, na letra B, está menos x ao quadrado y. Então, aqui,
um exemplo, claro, menos x ao quadrado y. Aí você para e pensa, não, aqui não tem uma parte, um coeficiente. Só que como eles ocultam o 1, então a gente dá a entender que aqui tem um 1. Então, na verdade, é menos 1 y ao quadrado, x ao quadrado y. Então, o coeficiente é menos 1 e a parte literal é x ao quadrado y. Tem aqui a letra C. A letra C está 3VBG. Então, o coeficiente é o número, o 3. E a parte literal é as letras, que seria V, B e G. Vamos para a segunda questão aqui no vídeo, que é a primeira questão da atividade, que tá desse jeito. Identifique a alternativa que contém um monômio semelhante. Então, vamos observar aqui as alternativas. A, 12y ao quadrado y, 12x ao quadrado y e 12x elevado à quarta potência z. Eles não são semelhantes, porque não contêm a mesma parte literal. A parte literal tem que ser igual para ser considerado um monômio semelhante. Então, vamos lá. 17y e 17x ao quadrado y. Não é também um monômio semelhante. Vamos lá, a alternativa C. 2z ao cubo e 2z ao cubo. Esse aqui seria a alternativa correta, porque tem a mesma parte literal, z ao cubo. E também tem aqui a alternativa D, que é 4x ao cubo, y, z à sexta potência. E 4x, y ao quadrado, z à sexta potência. Não é a parte literal, não tem a mesma parte literal. Então, não é um monômio semelhante. E vamos responder aqui a última questão do vídeo e a quarta questão da atividade, que é: observe os monômios a seguir e depois responda. 5x ao quadrado, y ao quadrado, 14xy ao quadrado, 14xz ao quadrado e 8xy ao quadrado. Então, a letra A pede o seguinte: quais são os semelhantes? Vamos identificar aqui os semelhantes. Os semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Então, quais são desses monômios apresentados que têm a mesma parte literal? 14xy ao quadrado e 8xy ao quadrado. A letra B pede o seguinte: quais deles têm o mesmo coeficiente? O coeficiente é a letra, o número. Então, vamos lá. Qual deles tem o mesmo número? 14xy ao quadrado e 14xz ao quadrado. Muito obrigado por assistir até aqui. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal para apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Deixe seu like para saber se você está gostando do conteúdo que está sendo criado. Deixe seu comentário, dando sugestões de como podemos melhorar. E compartilhe para que esse vídeo alcance mais pessoas e você está compartilhando conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.